Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar das infecções de transmissão sexual. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que mais de 1 milhão de novas infecções de transmissão sexual são adquiridas por dia em todo o mundo. Em Moçambique, a situação é igualmente preocupante. Dados do Ministério da Saúde indicam que em 2022, mais de 30% dos casos diagnosticados de infecções de transmissão sexual ocorreram na faixa etária entre os 15 e os 24 anos de idade, sendo as infecções mais comuns a sífilis e a gonorreia, seguidas pela clamídia e pelo HIV. Sheila, de 20 anos de idade, e Araújo, de 23, são um jovem casal que recentemente enfrentou uma batalha contra a gonorreia. Eles procuraram por ajuda médica imediatamente após a detecção dos sintomas e seguiram de forma devida as orientações médicas. Vamos acompanhar estas entrevistas na reportagem que se segue. Sheila e Araújo estão juntos há 6 meses. Recentemente, a vida do casal foi abalada por um diagnóstico inesperado. O tratamento que nós fizemos, na verdade, foi da gonorreia. Porque eu estava no relacionamento, antes de iniciar um novo relacionamento com ele, né? Em que eu também tive essa ITS e para mim foi recorrente, porque aquilo, mesmo com o tratamento, acabei apanhando, aquilo voltou novamente. A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. Os sintomas podem incluir dor ao urinar, secreção anormal, em alguns casos pode ser assintomática, o que torna a deteção precoce ainda mais crucial. Eu vi um corrimento muito estranho, que não era o habitual, tipo do corrimento que eu tenho. Era um corrimento muito estranho, com uma cor muito... parecia pus, como se fosse pus com um cheiro muito mal, um cheiro muito fétido mesmo. Sheila e Araújo procuraram um tratamento imediato após a detenção dos sintomas. Eles seguiram rigorosamente as orientações médicas, o que foi essencial para a recuperação. Vim para o SAIS para procurar saber mais sobre o que era, né? Fui bem atendida, super bem. Até por acaso eu perguntei se podia trazer meu parceiro, né? Disseram sim, é necessário trazer o parceiro porque isso só vai passar se também trouxer já ele, para sabermos também que ele na vez possa ter ou não. Ela primeiramente teve medo de me contar o que estava acontecendo, mas ao me contar, porque ela achou que eu ia ter uma reação, não agradável. Mas nesse caso, logo que ela me contou isso, eu entendi porque, acidentes acontecem nesse caso. Nós devemos entender o nosso parceiro e tentar procurar uma ajuda nesse caso. Fizemos tratamento juntos. Como o meu era resistente, acabei fazendo 3 meses. Ele fez menos que isso, porque o meu já era resistente. Ela ao me contar aquilo, eu primeiramente quando ela me contou, eu fiquei tipo, mas como, tá vendo? E logo que ela me contou que ela tinha, eu logo corri também para mim, tipo, acho que eu também tenho nesse caso. Mas ela me contou, me explicou que foi num SAG, teve um atendimento muito bom, agradável, conversaram com ela, lhe aconselharam. Ela também me aconselhou antes de vir, porque eu naquele momento estava em choque, mas eu tentei entender do lado dela. Ok, ela me explicou o que aconteceu acerca da relação passada, fizemos o tratamento nesse caso. Ao fazer o tratamento, eu só fiquei uma semana a fazer o tratamento. Não era uma coisa de um longo tempo nesse caso. Ela foram uns 3 meses até o tratamento. Eu só fiquei uma vez, a coisa passou, não demorei. Sheila e Araújo esperam que a sua história sirva de alerta para outros jovens sobre a importância da prevenção e do tratamento precoce das ITS. O casal aconselha outros jovens e adolescentes a procurar por ajuda médica e não dar ouvidos a opiniões de pessoas que não têm conhecimento da matéria. Eu saberia o que está acontecendo no meu corpo. Eu primeiramente não procuro uma ajuda nos profissionais, e procuro nos meus amigos. Eu dou conselhos de lá, é algo, porque amigos são assim mesmo, é algo passageiro, fica calmo, nem aconteceu comigo, embora às vezes está mentira. Nem aconteceu comigo, então sossegue, é algo ansiado de passar já.
Mas enquanto isso aí não é ocorrido, sempre que vemos algo estranho no nosso corpo, devemos procurar uma ajuda numa unidade sanitária, num SAG. Eles são profissionais, sabem o que está acontecendo mesmo com a gente. Então, por mim, é melhor deixar de perguntar amigo e aproximar-se de uma unidade sanitária. Primeiro, o que aconselho é o uso de preservativo. Usar preservativo é muito bom, porque não só te prevenir de gravidez, mas também outras infecções, como algumas ITS, ou mesmo HIV ou alguma outra coisa. Usar preservativo é que é mais importante, porque preservativo não só previne essas doenças ITS lá, mas previne muita coisa mesmo, porque preservativo previne gravidez, é quase geral, preservativo é o principal. Caso sintam alguns sinais ou alguns sintomas diferentes, melhor se aproximar de uma unidade sanitária ou para um SAG, porque SAG é um lugar muito bom onde tu pode aprender mais coisas, não apenas aparecer quando tem algum problema, né? Pode aparecer para pedir um conselho ou alguma coisa parecida. A falta de educação sexual adequada leva à desinformação e, consequentemente, ao aumento de ITS. Portanto, é crucial que os jovens conheçam e aprendam as práticas sexuais seguras. Vamos acompanhar na reportagem a seguir. As ITS, melhor, infecções de transmissão sexual, como o nome já diz, são aquelas infecções que são transmitidas de forma sexual entre duas pessoas. Para além de transmissão sexual, também podem ser transmitidas via sanguínea, também podem ser transmitidas transmissão vertical da mulher, não é, para o seu bebê, durante a gravidez, durante o parto ou no pós-parto. Essa é a definição das infecções de transmissão sexual. Existem tantas infecções de várias etiologias, mas acho que as mais importantes são 5. Temos HIV, a infecção por HIV como a principal, não é? Temos a infecção por sífilis, não é? Temos a infecção pelo HPV, também, que pode levar ao cancro do colo do útero se não for diagnosticada antecipadamente. Temos a infecção por clamídia e temos a infecção por Neisseria gonorreia. Essas são as infecções mais importantes. Existem tantas, não mencionei. Aqui apenas vou falar daquelas infecções que são as mais frequentes e que dão sintomatologia aparente e que são infecções que muitas vezes são mais fáceis de diagnosticar. Nós, do serviço do SAES, nós na verdade não ensinamos a prática de relações sexuais logo de princípio. Nós falamos muito mais da abstinência sexual, que é mais seguro, mas o jovem adolescente já demonstra ter iniciado a prática de relações sexuais. Nós optamos em falar sobre a prática de relação sexual segura, que esse jovem deve usar o preservativo masculino, assim como feminino, para se proteger de várias doenças de transmissão sexual. Os sinais de alerta são os sinais de sintomas. Para as mulheres, o aparecimento de corrimento vaginal deve sempre preocupar. Essas pacientes devem consultar um ginecologista ou um médico que esteja disponível, de acordo com o nível de atenção em que essa paciente se apresenta. E para os homens também, tem que prestar atenção para aqueles homens que aparecem com aparecimento de corrimento no pênis ou saída de secreção no pênis. Este é o principal sintoma, embora existam outros, como aparecimento de pequenas feridas, chamamos de úlceras genitais, tanto para o sexo feminino como o sexo masculino, vão apresentar úlceras a nível dos órgãos genitais.
Esses é que são os principais sintomas. Mas atenção, como eu tinha dito, algumas ITS são assintomáticas. Na verdade, um grande desafio que nós temos em falar da prática de relações sexuais é a falta de informação. Muitos jovens e adolescentes eles não têm informação sobre a prática de relações sexuais. Então, a falta dessa informação tem sido um desafio muito importante para nós, por falta mesmo do conhecimento de como é isso, como é que deve ser feito. As ITS podem levar a várias complicações, mas especificamente para a mulher o que é importante é que as ITS não tratadas ou maltratadas, elas podem levar a um quadro de infertilidade. Esta mulher poderá mais tarde ter problemas para conceber. Outro aspecto que é muito importante é em relação às infecções por HPV. Como eu tinha referenciado, que o HPV era um dos micro-organismos responsáveis por infecções de transmissão sexual. Então, aquelas mulheres com infecção por HPV, se não são diagnosticadas antecipadamente as lesões no colo do útero, esta mulher pode evoluir para um cancro do colo do útero, que é um problema de saúde pública no nosso país. A falta dessa conversa tem levado muito a esses problemas. Por quê? Porque os jovens nós não só recebemos só na unidade sanitária, os jovens têm tido conhecimento ainda em casa, eles devem ser ensinados sobre a sexualidade, eles devem ser ensinados em como deve se apresentar consoante a uma determinada situação relacionada com a prática de relações sexuais. Os jovens já apresentam-se mais nos nossos gabinetes, na verdade, sem nenhuma informação sobre isso. Por aquilo que eu falei há minutos atrás, por medo dos pais. Os pais em casa não falam sobre a prática de relações sexuais, não dizem nomes verdadeiros das partes íntimas dos jovens, o que não deve ser assim. Nós temos que falar, temos que ensinar os jovens, deixarmos os tabus, temos que ensinar, essa parte íntima é assim, tu tens que cuidar, porque se tu não fores a cuidar, alguém pode tocar. Também nós temos que falar quem deve tocar as partes íntimas dos jovens e adolescentes. Então, se nós falamos isso aos jovens, eles vão crescendo sabendo em que situações eles se encontram, como devem se apresentar. Também tem tido algumas crianças muito tímidas. Nós temos falado, os pais, nós temos dito algo que não é certo. Quando a criança, por exemplo, quer urinar, ela diz, não, eu não posso urinar aqui, eu tenho que ir. Nós dizemos, não, urina, não tem nenhum problema. Isso aí, a timidez é um dos mecanismos mais importantes, é uma das formas que a jovem adolescente tem de se proteger de uma violência, de alguns abusos. Então, se nós não falamos de uma forma aberta sobre a prática das relações sexuais, os jovens não têm um conhecimento, eles não sabem como devem se proteger. Eles têm esses tabus de minha menina, meu menino, não falam diretamente sobre os nomes exatos das partes íntimas deles. Então, tem sido esse o maior problema de falta de conversa com os jovens adolescentes. Tem levado a esses problemas de os jovens não saberem se apresentar, ter medo de falar sobre as partes íntimas, ter medo de falar sobre a prática de relações sexuais. Para a camada de adolescentes, acho que o mais importante é o uso do preservativo, a prevenção. Existem várias formas de prevenir as ITS, mas a chamada para os jovens é que façam uso do preservativo. Outra forma é evitar vários parceiros, mas temos que ser realistas, sabemos que no mundo em que vivemos hoje, é normal que as pessoas tenham vários parceiros. Então, por mais que a pessoa tenha, não estou a incentivar que a pessoa tenha vários parceiros, mas mesmo para aquelas pessoas com vários parceiros, se fazem uso do preservativo corretamente, essas pessoas vão prevenir a ocorrência de infecções. Resumindo, o uso do preservativo para os adolescentes jovens é um método de prevenção mais eficaz para as ITS, incluindo a infecção pelo HPV. Muitos jovens e adolescentes se apresentam muito mais no SAIS por preocupações de doenças de transmissão sexual.
eles sempre se apresentam com gonorreias, doenças mesmo de transmissão sexual, o que quer dizer que os jovens não praticam relações sexuais seguras. Isso leva a eles terem doenças de transmissão sexuais como o HIV, como as ITS em gerais. Então, os jovens se apresentam mais com esses problemas, mas tem alguns que se apresentam muito mais só pelo conhecimento, de quererem saber como é que eles devem se apresentar, como é que eles devem começar a praticar as relações sexuais. Outros já apresentam mesmo pelos serviços de planeamento familiar para se protegerem das gravidezes indesejadas. Bom, é recomendado para qualquer mulher, a partir da menarca, que faça uma consulta com o ginecologista. Nessa consulta poderá abordar assuntos sobre a sua sexualidade, incluindo a prevenção de doenças de transmissão sexual, prevenção de uma gravidez precoce e prevenção de várias outras doenças. Então, a ida ao ginecologista deve ser rotineira para toda mulher que esteja na menarca e aparecimento da primeira menstruação. Porque nesta consulta nós podemos fazer rastreio de várias doenças, incluindo as infecções de transmissão sexual, prevenção da gravidez, abordamos assuntos sobre planeamento familiar, por exemplo, e vários outros assuntos que podemos abordar na consulta. Dizer para os jovens, principalmente, uma vez que as ITS são frequentes na camada adolescente e jovem, pacientes com idade inferior aos 30 anos, talvez dizer aos pacientes para aderirem às consultas de sais para os jovens, que adiram às consultas de sais. Na consulta de sais nós temos a oportunidade de falar sobre vários temas de sexualidade, incluindo a prevenção de infecções de transmissão sexual. Pois é, as infecções de transmissão sexual representam um desafio de saúde pública no nosso país. A prevenção destas infecções requer uma abordagem multifacetada, que inclui a educação sexual abrangente, práticas sexuais seguras e, o mais importante, o diálogo entre pais e filhos. Vamos a um rápido intervalo e, na segunda parte do nosso programa, vamos aprender mais sobre este assunto. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, para muitos pais e encarregados de educação, o diálogo aberto com os seus filhos sobre a educação sexual ainda é um tabu. Mas para Júlia, mãe de um adolescente de 17 anos de idade, a realidade é diferente. Ela compartilha esta experiência na reportagem que se segue. Vamos acompanhar. Encarregado dos meninos, né? Como pai, mãe, temos que estar lá presentes, apoiar nossos filhos, sermos amigos. Eu acho que é muito importante uma mãe ser amigo do filho, né? Não importa ser menina ou rapaz. Por exemplo, eu vou falar de mim, eu sou muito amigo do meu filho. Eu posso ser que sou pai e sou mãe ao mesmo tempo, porque eu cresci com meu filho, estamos sempre juntos. Então não temos estilo segredos, essas coisas. Quando completou 14 anos, eu sempre sentei com ele, perguntei se ele namora. E já começou a namorar, ele disse que não, mas eu sempre pergunto, andei ver minhas amigas, dizem, pensas que quando começar a namorar ele vai te dizer? Eu disse, não, esse aqui é meu filho, cada pessoa conhece seu filho. Se eu pergunto isso aí, é porque eu quero saber, né? Não ouvir dizer, é que nessa coisa de ir à festa, pode chegar lá beber. Eu aqui em casa sabendo que ele não bebe. Ele disse que ainda não tem namorada. Ele disse que ainda não tem namorada, assim. Eu acho que vai
me apresentar, mas ainda não tenho. E também espero que não seja porque ainda é criança, tem 17 anos, né? Essas crianças de agora namoram muito, não demoram a namorar, então eu não gostaria, pô. Sabe, 18, aí posso entender um pouco, mas agora não. Acho que vamos discutir um pouco, agora não. Ainda é criança. Eu acho que nós mais temos que ver o comportamento das pessoas que andam com nossos filhos, para prevenirmos, né? Então, quando falo do meu filho, por exemplo, uma vez saiu com amigos, disse, mamãe, vou para a festa. Eu, como era a primeira vez, fiquei muito preocupada, sendo mãe, né? Era a primeira vez, aí para a festa e era para amanhecer na festa. Eu estava toda hora a ligar para ele, mas ele, pelo menos, a mim não me dá trabalho. Ele é muito responsável, é um menino humilde, cuida de mim, porque eu estou a viver com ele. Só quando fico doente, ele que está lá a cuidar de mim, sabe separar as coisas, que essa aqui é minha mãe e coisa da escola ou coisa de amigos. Ele sempre me consulta. Mãe, posso sair? O que achas de meus amigos? Nós temos que ser muito amigos dos nossos filhos, porque também se nós não sermos amigos, nossos filhos vão aprender outros comportamentos fora, como nós nos sentamos com eles, conversar como deve ser, e as coisas começam já a nos faltar respeito. E acho que também respeito para as crianças nos respeitar. Temos que ser nós primeiro, né, sendo mãe, encarregados a dar respeito. Ainda sobre educação sexual abrangente, a nossa equipa conversou com Idrissa Ali. Ele é técnico de medicina geral e compartilhou a sua experiência de trabalho junto aos adolescentes e jovens do SAS. Vamos acompanhar na reportagem que se segue. Dizer que trabalhar com jovens e adolescentes não é uma matéria muito fácil, porque essa fase da adolescência é uma fase de transição, onde saímos da fase criança para a fase adulta. Então é um momento onde acontecem muitas transformações. Transformações essas que, em algum momento, acabam dando tabus dentro do próprio jovem adolescente. Mas é uma questão também muito positiva, porque é uma fase em que eles gostam de aprender. E trabalhar com jovem adolescente em matérias do ESA, que é Educação Sexual Abrangente, é muito bom, porque nós oferecemos um pacote onde contém lá 7 temas. 7 temas esses que os ativistas sociais, nós conselheiros, educadores de pares, disponibilizamos nas salas de aulas, né, no tempo da reunião de turma ou o intervalo maior. E estes temas é que nós partilhamos lá, essa informação nós partilhamos com esses jovens adolescentes. E principalmente também para a questão das infecções sexualmente transmissíveis. E é algo muito crítico ao nível do nosso país, que as taxas vão aumentando dia após dia, incluindo o próprio HIV. Então, trabalhar com os jovens adolescentes nesta questão é muito complicado, porque quando nós transferimos, difundimos informação, os encarregados de educação lá em casa acabam dificultando também o trabalho, porque acham que nós estamos a ensinar os filhos, por exemplo, a praticarem a relação sexual muito mais cedo. Quando nós quebramos este tabu para os jovens adolescentes, nós falamos, olha, entrou no meu gabinete, eu vou lhe atender e vou garantir a 100% que nós conversamos aqui no gabinete, os conselhos que passar para ti vão ser confidenciais. Ele acaba sentindo-se mais seguro para vir uma segunda vez, numa outra oportunidade e queixar-se de alguma outra questão. E acabamos indicando a questão de convidar os outros amigos, jovens e adolescentes também, para que visitem este serviço do SAS. E uma das mensagens que eu gosto muito de deixar, chave, principalmente para as mulheres, as raparigas, é que o uso do planeamento familiar não impede a contração de infecções sexualmente transmissíveis. O uso do implante não te vai impedir de contrair algumas infecções de transmissão sexual. É importante que nós utilizemos o preservativo como um dos métodos contraceptivos de dupla função, de tripla função, seja qual for, porque ela não nos protege somente da gravidez indesejada, mas também de todas as infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o próprio HIV. É complicado porque isto decorre dentro da própria comunidade. Seja médico, seja professor, seja aquele que ocupa qualquer órgão de sentido a nível nacional ou internacional, quando sai, vai ao setor de trabalho, quando volta para a mesma comunidade. Faz parte da mesma comunidade. Então a informação é difundida pela mesma comunidade. São papéis que a comunidade atribui a esses mitos e tabus que circulam lá. Mas, quanto a esta questão dos mitos e tabus, os jovens adolescentes têm uma tendência de dinamizar qualquer informação de forma rápida, principalmente os memes nas redes sociais, eles dinamizam de forma rápida. Então, há uma seleção por parte dos jovens, eles selecionam
coisas úteis para aprender e coisas não úteis para aprender. Eu não vou falar muito do preservativo aqui, falar muito de algumas informações, porque a mídia já divulga todos os dias o uso do preservativo. Nas escolas temos programas todos os dias. Os pais encarregados já estão abertos para conversar todos os dias. No telefone, todos os dias. Redes sociais, todos os dias. Em todas as plataformas digitais nós temos essa informação. Acerca do preservativo, acerca de doenças, o Ministério da Saúde faz questão de divulgar todos os dias os dados estatísticos para a questão da prevalência do vírus do HIV. Mas onde é que está a falhar? Não é sobre como a informação se divulga, é sobre como nós recebemos a informação. Pais encarregados de educação, aí vai o meu apelo, conversem com os vossos filhos, abracem os vossos filhos, é muito importante. Os vossos filhos hoje em dia acabam cometendo suicídio porque não têm abertura com vocês que são os pais. Acredito que se tivessem essa abertura, que se conversassem com vocês sobre os problemas que lhes apoquentam, seria muito mais fácil a resolução dos mesmos. Então, é importante que vocês conversem com os vossos filhos, tenham esta liberdade de abertura com os vossos filhos em questão de saúde sexual e reprodutiva. É uma jovem adolescente que converse com vocês, que vocês vão com ele, dirijam-se com ela ou com ele a um gabinete de atendimento, né, para obter mais informações. A vossa atenção sobre os vossos filhos, que ficam muito calados nos quartos, trancados, porque nós não sabemos que tipo de informação eles estão a digerir no momento e qual será a atitude dele no futuro. Agora, quanto à questão dos jovens e adolescentes, os jovens e adolescentes, principalmente as raparigas que acabam sofrendo muito mais em relação aos homens, vocês carregam mais consequências, raparigas, vocês carregam muito mais. A gravidez é carregada por vocês. O homem pode engravidar, mas ele está um pouco livre de fazer suas atividades normais. Mas vocês, raparigas, acabam abandonando a escola, acabam deixando muitas coisas, correm muitos perigos iminentes no processo da gravidez. Vocês sabem muito bem, a gravidez de risco, etópica, todas essas gravidezes. E a própria gravidez prematura traz consequências muito graves. Então, é importante que você, antes que sofra assédio deste jovem, saiba denunciar. Saiba olhar isso como meu corpo, minhas escolhas. Você tem sim um direito. O planeamento familiar também é um direito humano. Então, abraça essa questão do planeamento familiar e não confunde as coisas. O planeamento familiar previne a gravidez indesejada. Garante que você tenha filhos quando puder, com quem e com quantos anos. Portanto, a questão do preservativo é muito importante, porque não vai te prevenir só da gravidez, mas também de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV. Então, faz o método contraceptivo implante, usa o preservativo. Faz DIU, usa o preservativo. Qualquer que seja o método contraceptivo, faça o uso do preservativo. Rapaz também, a sua atenção, nada de intimidar esta rapariga, porque namora comigo, se não ter provado que me ama muito, vamos fazer sem preservativo, nada de intimidar. Vossa saúde em risco, a questão das infecções estão hoje em dia a aumentar, então a questão da gravidez também, indesejada ou precoce, está a aumentar. Por favor, façam escolhas maduras e conscientes. Bom, a prevenção de ITS é uma responsabilidade compartilhada que envolve a educação, a comunicação e a ação. Histórias como a de Sheila e Araújo ilustram a importância de estar bem informado e de tomar medidas proativas para proteger a própria saúde e a dos outros. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.